Pessoal, tudo certo? Estou respondendo aqui a dúvida de um inscrito aqui do canal. Ele quer saber qual a diferença entre torque, ou momento de uma força, ou momento fletor. Então, o momento fletor, pessoal, é a capacidade que aquela força tem de produzir uma flexão em uma peça. Então, imagine que você tem uma régua, certo? Se eu estou com a régua aqui, ó, nessa posição, então se eu aplico uma força aqui, ó, nessa régua, a tendência dela é fazer essa flexão. Mas olha a espessura da minha régua, ela está aqui, ó. Então, se eu aplicar uma carga muito baixa, a tendência de eu dobrar essa peça é muito grande. Por quê? Por causa da inércia, né? Ela é muito fina, ela não tem rigidez, então ela vai dobrar. Então, eu consigo produzir um grande momento apenas aplicando uma pequena força. Por quê? Porque o meu braço de alavanca aqui, ele é pequeno. Então, se eu inverter essa régua nessa posição, então o que acontece? Eu tenho um eixo aqui, um banzo comprimido e um banzo tracionado, como se eu estivesse calculando uma viga, falando de uma viga. Então, o que acontece? Quando eu aumento o braço de alavanca, eu aumento essa distância, consequentemente, eu diminuo a força de compressão e a força de tração que está tentando puxar essa viga. Então, eu aumento o braço de alavanca, consequentemente, eu diminuo aqui, ó, essa compressão e essa tração. Então, esse é o entendimento que a gente tem da viga. Então, o momento fletor é a capacidade de provocar ali, ó, uma flexão, essa curvatura, esse embarrigamento na peça. E o torque? O torque é a capacidade que uma força tem de produzir um giro em torno de um eixo. Então imagine o que? Torque é força vezes distância. Então imagine que eu tenho essa peça aqui, ó. Estou prendendo. Então vamos supor que a minha mão é um eixo. Então o que é? Torque é força vezes a distância, vezes o braço de alavanca. Então a capacidade de produzir o giro, ela está relacionada diretamente ao meu braço de alavanca. Então se eu tenho um braço de alavanca grande, eu tenho uma grande rotação. Se eu tenho um braço de alavanca pequeno, eu tenho uma pequena rotação. Mas isso vai depender do ponto de aplicação. Esse é o pulo do gato. Por quê? Se eu aplicar uma força aqui, por exemplo, de 100 newtons a uma distância X aqui, uma distância pequena, eu tenho que aplicar uma força de 100 newtons a uma distância de 20 centímetros. Então, a minha rotação aqui vai ser pouca, a capacidade de produzir um giro aqui vai ser pouca. Agora, se eu coloco uma força aqui de 100 newtons nesse braço total, a minha capacidade de produzir um giro aumenta. Então, essa é a principal diferença. Momento fletor